Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, programa 202 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer, ou do seu cronograma de passagens aéreas para assistir Pro Days. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana de programa, mais uma semana que a gente tem muita coisa de free agency, mas a gente já pode começar a transição para o draft 2021, para esse grande momento do esporte. Tenho a presença dos meus amigos, começar apresentando ele, dando as boas-vindas a mais um programa de Germano Coutinho. Muito boa noite. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. É isso mesmo, vamos começar mais um Black Yellow BR. Tá chegando perto daquela época do ano que todo mundo gosta, pelo menos a gente gosta, né, na verdade, que é o draft. Mas até lá tem muita coisa para comentar, algumas chegadas, algumas saídas, enfim. Vamos que vamos. E a presença sempre magnânima da chefia, Ricardo Rezende. Muito bem-vindo a mais um episódio. Muito boa noite. Olá, amigos. Germano, Danilo, uma satisfação estar de volta hoje. E me doendo por não ter participado na semana passada, mas o trabalho nos chamou no momento da gravação. Então vamos lá. Muito o que fofocar hoje sobre essas viagens, esses fóruns de Reddit e as coisas que estão agitando os Steelers nessa última semana. Mas numa semana em que você tem um monte de viagens, você tem um monte de fotos, um monte de paparazzi, fulano teria sido visto conversando com fulano, e até notícias do Xbox viraram realidade pro Steelers. Foi uma semana realmente muito agitada, que a gente comenta daqui a pouco com vocês. Já voltamos. Antes da gente começar essa nossa sessão de fofocas, lembrar para vocês que o Black Yellow Brasil tá lá no fambonanet.com.br, esse grande hub de esportes americanos, tá? NFL, NBA, MLB, NHL, tá tudo por lá. Tem ou só a NFL, que vai levar um tempão ainda para começar, mas a NBA tá rolando, a NHL tá rolando, a MLB começa nessa quinta-feira, então tem muita coisa para você acompanhar lá no site. Você encontra este belíssimo podcast, como eu faço questão de lembrar vocês na abertura, nas principais casas do ramo, tá? Spotify é a principal fonte que você encontra a gente, mas Google Podcasts, iTunes, no Amazon Music, você pode pedir pra Alexa tocar. Eu poderia ser muito sacana e explicitar em voz alta o comando para fazer isso, mas eu não vou fazer isso com você, amigo ouvinte. Eu recomendo sempre que você use um fone de ouvido para ouvir o podcast, só para se prevenir com isso. Então, muitas formas de ouvir, e acompanhe as notícias lá pelo Twitter, @BlackYellowBR, Instagram, @BlackYellowBR, e o canal no Telegram, t.me/BlackYellowBR. Tem muita coisa acontecendo com Steelers. Quanto mais perto do draft a gente vai chegando, mais notícias vão tendo. Os Pro Days das universidades estão rolando, e você quer saber onde está Where in World is Mike Tomlin, se acompanha nas nossas redes sociais. Então vamos para o programa, porque tem muita ainda coisa para falar antes de chegarmos ao draft. Vamos lá, nesse momento de fofocas, a gente precisa começar com a volta dos que não foram, Ricardo. Tyson Alualu era um jogador que já tinha ido embora, já tinha assinado o contrato, a gente já sabia até valores, mas voltou, rapaz? O que aconteceu nesse caso de Alualu? Umas histórias que aparentemente só acontece com o Steelers. O Alualu, como você falou, estava palavrado com o Jacksonville Jaguars, já tinha citado palavrado é muito bom, bicho. A palavrada é muito bom. O Jacksonville Jaguars já tava com a caixa de som lá no estádio para anunciar a contratação do Alualu. Tava tudo certo. O Alualu, ele infelizmente pegou Covid, pegou coronavírus em Pittsburgh ainda, e aí, obviamente, teve que ficar isolado por 10 dias. Durante esses 10 dias, ele ficou refletindo, ficou pensando na vida, viu o grupo lá do Zap com o pessoal da defesa, os companheiros, toda a resenha que ele gosta, e mudou, como o Tom Pelissero disse na hora, a mudança no coração do Alualu fez com que ele ficasse em Pittsburgh. Não, Pittsburgh é o meu lugar agora. E o mais engraçado é que na manhã do sábado, só não foi no sábado à noite, na manhã do sábado, o Gary Dulac postou um texto
falando que a decisão do Alualo tinha sido estritamente pessoal, que a família dele, e o Alualo ele foi a escolha original de Jacksonville Jaguars, a família dele ainda morava em Jacksonville. E aí, tudo bem, os motivos dele que o levaram a voltar pra casa, se adaptou à cidade, não sei. E aí, quando é de noite, tem essa mudança, falam que o Alualo quer morar em Pittsburgh agora, tá com a casa dos sonhos, a família tá vivendo o sonho e pronto, 2 anos de contrato pro Alualo, vai ganhar um pouco menos do que iria receber lá em Jacksonville, vai ficar aqui e a gente agradece demais. O Alualo era uma partida que estava muito sentida. Então, uma gratíssima surpresa a volta do Alualo. Qual o tamanho do buraco que ele tampa retornando aí, Germano? Rapaz, é um buraco do tamanho da busanfa dele, ou seja, muito grande. Realmente o Alualo vai fazer muita diferença. O pessoal vai lembrar que no podcast que a gente comentou a saída dele, eu soltei aquele estou indignado, porque realmente foi uma emoção muito grande, e emoção grande também foi essa volta dele. Eu fiquei muito feliz mesmo. Chorei igual o Gil chorou ontem, só que no meu caso foi de felicidade, porque realmente o Alualo ele tem uma diferença, ele dá uma diferença muito grande para essa equipe. Ele é muito bom contra o jogo terrestre e vai ser menos uma preocupação pra gente no draft, porque se realmente ele tivesse ido embora, seja pra Jacksonville, seja pra qualquer outro lugar, precisaríamos com certeza buscar alguém pra ocupar aquela função. Então, fico muito feliz, e o Alualo, assim, a gente ninguém quer que a pessoa fique de quarentena, claro, é muito ruim, mas essa quarentena realmente fez muito bem pra nossa equipe. É isso, então um retorno bem necessário. Na prática, a gente mantém aí uma base de front seven, pelo menos. Mentira, a gente não mantém base de front seven porque a gente perdeu o Vince Williams, né? A gente saiu de um depth de linha defensiva nulo pra completo, porque se você for parar pra pensar, a gente tá com os mesmos jogadores agora na linha defensiva da temporada passada. O Chris Wormley voltou, o Alualo agora voltou, tem o Isaiah Buggs e o Carlos Davis, o Hayward e o Tweet como titulares. Então, depth completo na linha defensiva. Não significa que você não possa de jeito nenhum dar um upgrade, mas não é uma área que você precisa trazer qualquer jogador de qualquer nível, porque, de fato, a base tá toda lá, né? Perfeito. Aí você pode começar a olhar para outras posições. Mas aí o Steelers foi se movendo. A gente citou na semana passada que precisaria ir ao mercado, precisaria trazer jogadores para começar o processo, tá? Não é já para tampar todas as necessidades. E bom, pelo bem ou pelo mal, foi lá. A vaga de Panther estava aberta, Jordan Berry foi trazido de volta para mais um ano. Tinha uma vaga de linebacker que Robert Spillane trouxe. Não significa que Spillane preencha exatamente a vaga de Vince Williams. E se ele preencher, a vaga dele mesmo no elenco ficou em aberto. Então, ainda falta um linebacker nessa equação. Cassius Marsh, cara que foi trazido no final da temporada, também nessa questão de profundidade para outside linebacker, foi trazido de volta também para um ano. E aí o Steelers tem, nessa última semana, 4 contratações, e entenda contratações com muito cuidado, muitas aspas, tá? O running back Kalen Ballage é o nome que é mais conhecido, e não necessariamente porque ele é realmente uma estrela da liga. Running back, alguns anos pelo Dolphins, no último ano estava com o Los Angeles Chargers, chega no Steelers. O offensive lineman Rashad Coward, e esse eu vou deixar pra vocês citarem porque a história é fantástica. Ele tava no Bears também, contrato de 1 ano, e 2 jogadores daquele bem acampamento de férias do tio Tomlin, o wide receiver Matthew Sexton e o linebacker Jarvis Miller. Um é de Eastern Michigan e o outro era Penn State, os dois não draftados e tal. Bem jogador de fundo de roster mesmo, vamos ver o que é que sai disso daí. Mas alguma de todas essas movimentações chama a sua atenção, Germano? Olha, chamar atenção não chama, tá? Com certeza a notícia mais, não digo nem impactante, porque a palavra não é essa, mas a mais chamativa realmente é a nosso queridíssimo OL covarde, né? Que é o Coward, porque a história dele realmente é muito interessante. Mas eu vou até deixar o Ricardo comentar, porque eu acho que ele talvez esteja mais por dentro do que eu sobre essa situação.
Mas nas outras não. O Spillane voltar realmente é muito bom. Ele tem tudo para ser titular essa temporada. Já foi titular durante boa parte da temporada passada. Mostrou que pode sim servir para a equipe. Não é nenhum superstar, mas enfim, eu acho que é um cara que a gente pode confiar, que não tem nenhum problema dele continuar ali ao lado do Devin Bush. Cassius Marsh voltou ali para questões de depth, de OLB. Eu não gosto muito dele. Tenho a impressão que é um cara muito... Eu não sei explicar, eu realmente não sinto confiança nele. Eu acho que é um cara muito esguio, um cara muito... Enfim, não sei. Eu tenho alguma coisa nele não me agrada muito. Então, assim, de todas essas, nenhuma me chamou muita atenção, não. Tirando a história do Coward, como eu falei, né? Conte a história desse rapaz pra gente, Ricardo. Sábado à noite de Steelers foi bem agitado, né? Já teve o Alu e ainda teve essa história do Coward. Sábado à noite, pandemia, tendo esse nível de agitação, é raro, né? Por Steelers, os agitos de sábado à noite. Mas basicamente foi o quê? Tinha um cidadão, um usuário do Reddit, tava jogando Call of Duty Warzone, jogando com pessoas aleatórias no squad dele lá e tudo mais, tranquilão. Mas um sábado se resguardando lá, ainda da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos. Tá um pouco mais controlado, mas ainda existe medidas de isolamento social. Tava o rapaz jogando, e é isso que ele começa a ouvir de intrometido uma conversa ao fundo. Quem nunca, né? Quem nunca ficou ouvindo conversas ao fundo? Tô ouvindo uma conversa ao fundo de uma pessoa, de um rapaz falando sobre jogar no Steelers. E esse squad, esse rapaz... essa voz estava vindo de uma moça. Essa moça era a esposa desse jogador que estava falando ao fundo. E aí o homem de intrometido na conversa perguntou: achei, que história é essa aí do cara que tá falando ao fundo? Quem é ele? A moça, meu marido e tudo mais, ele é jogador da NFL. E aí ficou aquele climão, né? Aquele climão falando um furo de notícia. E aí ele começou a perguntar as coisas e ela começou a ficar um pouco sem graça, começou a desconversar e tudo mais. Vou focar no jogo, né, caralho? Eu deixei isso pra lá. E aí ele foi no Reddit e compartilhou a respeito disso. Enquanto rolava essa história, o Rashakawa tava no Twitter postando um God's Plan feliz. E ele não é um usuário ativo do Twitter. Ele não é um usuário ativo. Já tá errado. Não Melhor é. rede social. Do nada ele postou God's Plan, batendo o relato do rapaz do Reddit. E quando você vai ver os seguidores do Rashakawa, só tem conteúdo de COD, streamer, de COD, de Warzone, tem de tudo relacionado ao Warzone. E o rapaz stalker lá do Reddit foi atrás da gamer tag da moça que tava jogando, aí achou o perfil, viu que tinha foto do Chicago Bears e tudo mais, e aí já tirou como conclusão que seria o próprio Rashakawa. E aí, no dia seguinte, o Rappaport anunciou a contratação realmente do Steelers com o Rashakawa, e o Coward agora é um OL do Pittsburgh Steelers. Sensacional. Só das contratações inteiras, fora essa história maravilhosa, alguma coisa dá uma levantada de sobrancelha em você, Ricardo? Jordan Berry era meio previsível que ia voltar, a gente não tinha Panther, fora o Corliss Waitman, não tinha Panther. Vou continuar batendo na tecla, a gente tem que escolher um Panther no final do draft, pode falar sobre isso muito em breve, talvez. Mas o Jordan Berry já era meio previsto, o Spillane já sabia algumas semanas, era só questão de anúncio mesmo. Pensei que eles iam ousar e um pouco diferente no Cassius Marsh, no depth de outside linebacker. Precisa de um nome um pouco mais confiável. Temporada passada eu entendo, porque o Cassius Marsh era o quinto, podemos dizer. Tinha o Dupree e o TJ Watt, tinha o Highsmith e o Oladeni, e aí veio o Cassius Marsh. Dessa temporada, o Cassius Marsh é um reserva imediato. Então eu não esperava que ele fosse ser a opção do Steelers de contratação. Acabou sendo. Eu espero que o time vá atrás de outro outside linebacker para poder reforçar o depth. E não é que eu gosto do nome, mas eu era louco por ele antes do draft. Eu gostava muito do Kalen Ballage antes do draft. Eu era muito fã dele. Guerreirinho de Spark, já se apaixonou. Exatamente. Se o cara tem Spark lá em cima, já conquistava meu coração. E ele conquistou meu coração antes do draft. Nunca fez nada na NFL, mas eu gostava muito dele. Na época, o
o James Saxon, que era o running back coach, foi no Pro Day de Arizona State, viu ele e tudo mais. O Steelers acabou... Não é que nem acabou, né? O Ballard foi escolha de 4ª rodada e o Steelers acabou indo com o Jalen Samuels da 5ª. Talvez se o Ballard estivesse na 5ª, seria a escolha do Steelers. Então a gente sabe, o Mike Tomlin ama esses jogadores que já tiveram contato prévios no processo de draft. É a primeira coisa que você sempre tem que olhar para saber se o Steelers está interessado no jogador ou não. Se vê jogador no mercado, começa a procurar essa conexão. Chamou a atenção no processo de draft do Steelers. Se chamou, pode manter na sua lista. Se não chamou, esquece. No mínimo tem isso, e aí você tem todas as conexões possíveis. A foto da semana é Tomlin conversando com o Minkah no Pro Day de Alabama, né? Quando todo mundo sabia que o Steelers não tinha a menor condição de pegar o jogador na escolha que tinha naquele ano. Obviamente eu não vou lembrar qual foi o ano 2018. 2018, quem foi a nossa escolha de primeira rodada? Foi o Terrell O parceiro dele. Bom, pra referência, Minkah já tinha saído muito antes, tá, da escolha dos Steelers, mas... Na 11, o Minkah saiu na 11 pro Dolphins e já foi considerado um steal. O Minkah era... O Steelers pegou na 28 aquele ano, eu acho. Já foi considerado um steal pelo Dolphins da 11. Assim. A gente sabe que safety de vez em quando cai um pouco, né? Foi o caso do Minkah, que era um puta de um talento, não à toa tem todo esse impacto na nossa defesa. É muito engraçado a gente pensar que naquela classe de primeira rodada tivemos o Minkah, o Derwin James e o Terrell Edmonds. Pois é, rapaz, aí isso já linka a gente aqui pro próximo assunto, que são Pro Days, né? A peregrinação dos head coaches, dos técnicos de posição, Tomlin, Colbert, todo mundo tá aí viajando pelo país para assistir os treinamentos privados de jogadores. É basicamente o que eles vão ter mais perto de Combine esse ano, já que o Combine oficial foi cancelado de novo para 2021, e eles estão viajando. Por exemplo, na história de conexão, o Steelers agendou uma visita com o safety Carl Joseph. Foi escolha de primeira rodada do Raiders há um tempinho, jogou ano passado pelo Browns e era um contrato de 1 ano, tá livre no mercado de novo. Tem chuta, foto, chuta. É isso que eu ia falar, chuta. É lógico, tem foto de Mike Tomlin conversando com Carl Joseph em West Virginia? West Virginia, 2016. Tá vendo? As conexões, elas são muito, muito fortes no Steelers. É assim que a franquia opera. E eu tava vendo o Brian Batko, eu não sei se foi o Brian Batko, foi algum jornalista de Pittsburgh, eu não lembro quem é agora. Foi o Brian Batko mesmo. Ele até recuperou uma entrevista que o Tomlin deu há algumas temporadas atrás. Na temporada passada, pra ser mais exato. Falando que amava absolutamente o Carl Joseph antes do draft. É justo. Muita gente amava Carl Joseph antes do draft. E convenhamos, falou sobre isso já no QG. Se tem uma posição, o Steelers ama barganhar jogador. Se tem uma posição que você consegue uma barganha hoje para um jogador que é média para um pouco acima da média, é a posição de safety. Uhum. É a posição de safety hoje. Então, o Carl Joseph faz muito sentido para esse time. Que, inclusive, já é o 2º ou 3º ano. Na verdade, sempre que Terrell Edmonds é titular continua sendo titular do Steelers, a gente questiona por que o time não pode fazer mais investimento, né? Dá, pelo menos na profundidade do setor. E, pô... Sempre fala. Esse mercado de safety tá podre, assim, já tem uns 3, 4 anos. Todo ano era Trey Boston. Quando é que Trey Boston veio pro Steelers? Ele sempre acabava no Panthers, por um valor ridículo. Eu acho que não tem conexão na época de draft com o Trey Boston, então é por isso que não acontece. Veja bem, viu? Mas é sempre uma posição que é muito tranquilo você achar um jogador, até titular mesmo, o próprio Trey Boston é um exemplo disso. Você consegue achar pagando relativamente barato, ou muito barato pro valor da posição, e você consegue, que é exatamente o que a gente já vem pedindo pro Steelers fazer há meses, no mínimo, que é aproveita esse ano, mais do que nunca, você precisa comprar só na xepa mesmo, porque não vai ter dinheiro pra tampar todas as posições. Mas a gente ia falar de Pro Days, sempre tem essas fotos aí de Mike Tomlin conversando com prospectos. Como é que anda a peregrinação dos nossos técnicos, Ricardo? Nossa, tá rendendo esse ano, viu? E aí, só antes de a gente entrar no detalhe de Pro Day, por que a gente fala tanto de Pro Day, eu vou sempre bater nessa tecla, porque talvez outros times não valorizem tanto esse momento, não chame tanto a atenção o momento, seja só mais um pequeno evento que está acontecendo na rotina do técnico. Desde 2010, todas as primeiras escolhas de draft do Steelers tiveram o senhor Mike Tomlin ou o senhor Kevin Colbert
E especificamente no Pro Day, tem a presença de um dos dois. Então, isso aí já é uma pista de, sei lá, 85 a 90% de chance do Steelers escolher. Quando a gente pensa que não vai. Quando a gente pensa que não é um jogador que eles não foram, sempre vai ser. Ano passado foi uma exceção, porque não teve Pro Day, não teve nada, e tinha Não teve escolha de primeira rodada também, né? Exato, mas esse ano estão tirando o atraso, porque Tomlin e Colbert estão viajando muito mais do que era em anos anteriores. E estão viajando juntos, não tá indo só Tomlin ou só Colbert, como já teve no passado. Eles estão indo grudados para os Pro Days. E por que Tomlin gosta tanto de Pro Day? Isso para mim é uma das declarações favoritas que eu tenho sobre Mike Tomlin. Que ele gosta de ver como é que o jogador se sai no seu habitat natural. Como é que ele tá no seu local onde ele passou os últimos 3, 4 anos de vida. Como é que os companheiros o veem? Como é que são essas características intangíveis que muita gente fala na avaliação do processo de draft? O pessoal gosta, o pessoal não gosta, como é que é o respeito dele, como é que trabalha ele com o técnico, coisas assim que você não vai talvez pegar isso em uma entrevista, você não vai pegar isso talvez em um combine, você não vai pegar isso no Senior Bowl, mas um Pro Day, que é quando ele tá no seu local de fato, onde ele treinou, com quem ele conviveu nos últimos anos, onde Tomlin pode identificar um pouco melhor disso. Mike Tomlin adora fazer esse tipo de trabalho. Então, eu sou muito fã de Pro Day, eu gosto muito de ver por onde é que eles estão viajando por essas razões. Fora isso, é uma ótima chance para os caras até conversarem, não só com o jogador, mas com outras pessoas ao redor, né? Você tem uma chance de conversar com o técnico dele, você tem uma chance de conversar com o técnico de posição do cara. Sei lá, eles estiveram no Pro Day de Alabama. Quem não teve no Pro Day de Alabama, pelo amor de Deus? Você não vai conversar só com o Nick Saban, você vai conversar com o coordenador ofensivo, você vai conversar com o técnico de wide receiver, de linha defensiva, de linha ofensiva. Você vai conversar com o cara, colega de quarto do maluco que você tá observando. Eu tenho na minha memória, assim, que o Steelers já trouxe alguns caras só porque eles eram colegas de quarto do jogador que eles estavam realmente querendo draftar. Os nomes exatos, obviamente, me falham a memória, mas eu tenho um relato disso, só pra dizer, pô, bicho, tu é um bom jogador, teu nível é legal, mas ou você tá fora do nosso radar, não dá pra te selecionar, ou realmente não tá em muitas condições. Mas, aquele fulano que era teu colega de quarto, vamos bater um papinho aqui sobre ele, só pra realmente saber como é o caráter do jogador nesse ambiente. Então, faz completo e total sentido você fazer isso. Não só jogador tem que vir de um Pro Day que Tomlin ou Colbert estavam presentes, tem uma série de itens que você vai preenchendo na lista, Ricardo. Por exemplo, há quantos anos o Steelers não seleciona um jogador em primeira rodada de uma grande universidade, acho que da top 5 conferências, porque desde Big Ben, que é Miami, Ohio? Perfeito, exatamente, desde Big Ben. E isso foi 2004. 2004. Você até tem... E porque foi quarterback. E porque foi quarterback. Você até tem, sei lá, Missouri, mas Missouri é uma grande universidade, eu que tô sendo preconceituoso. Você tem um jogador de Illinois, acho que é Mendenhall? Mendenhall, Big Ten. Pois é, mas mesmo assim ainda tá não são os melhores programas do país, mas ainda estão em conferências bem conceituadas. Jogam em alto nível. Isso, tem adversários de alto nível, mas, bicho, você pegar o histórico do Steelers, ou pelo menos de Tomlin Colbert pra cá, é só assim, é o quê? 2008, né? O Mendenhall? Não, o Tomlin Colbert. 2007. Então, Lawrence Timmons, Florida State, Mendenhall, Illinois, Evander Hood, Missouri, Marquise Pouncey, Flórida, Ken Hayward, Ohio State, De Castro, Stanford, Jarvis Jones de Georgia, Shazier, Ohio State, Bud Dupree, Kentucky, Artie Burns, Miami, Flórida, TJ Watt, Wisconsin, Terrell Edmonds, Virginia Tech, Devin Bush, Michigan. Então são sempre grandes universidades de grandes conferências, já é mais um item que você marca aí na sua caixinha. Além deles terem que estar presente um deles está presente no Pro Day, é de uma universidade de conferência grande. É muito difícil o Steelers sair disso na sua primeira rodada. O Steelers gosta muito de jogador underclassman, ou seja,
cara não foi até o final da sua carreira universitária, tem 3 anos, geralmente, porque aí é um jogador mais jovem, que você pode moldar melhor o lado técnico dele, mas você já comprovou que a cultura, a mentalidade do jogador tá certa, você vai moldar ele o técnico. Por muitos anos, o Steelers quis só jogadores muito atléticos, agora eles já selecionam um pouco mais com nível também, mas ainda muito atleticismo. Tem uma série de itens que você vai marcando aí, umas caixinhas que você vai, que quase sempre tá batendo. Então, o padrão de draft dos Steelers é bem previsível. Essa última notícia que a gente tem aqui, fora Pro Days, a lista completa de cada Pro Day que foi visitada por Tomlin, por Colbert, por qualquer membro da nossa comissão técnica, tem lá no grupo do Telegram e tem no Twitter também, tá? Exato. Então, mais proveitoso do que a gente listar um por um aqui, você pode ir lá e conferir quem teve em cada lugar. Eu só quero fazer alguns destaques, Janine. Por favor. Eu quero fazer alguns, de fato, é muito Pro Day, se vou falar sobre todos os Pro Days que alguém do Steelers foi, vai ser coisa pra episódio de, sei lá, 5 horas aqui a gente falando. Brincadeiras, mas é porque era muita coisa. Mas eu queria destacar, porque eu acredito que seja válido. Todo mundo tem o nome que você gosta, o nome que vale a pena você ficar um pouco mais de olho. Tem os programas que a pessoa eventualmente gosta. Então, Tony e Colbert estão indo basicamente, eu até falei no início, eles não iam para tantos Pro Days juntos como estão indo agora. Então, Alabama, Ohio State... hoje, nessa apresentada que a gente tá gravando, dia 31 de março, estiveram em Notre Dame, são o caminho da escolha dos Steelers. Penn State, eles estiveram juntos, Georgia, Florida State, são alguns locais onde você pode garimpar os talentos desses lugares para poder ficar um pouco mais atento. Eu já tinha ido para Clemson, né? O de Clemson já faz um tempinho, já faz algumas semanas que foi o de Clemson. Conversaram muito com o Debo Swinney, o técnico de Clemson. Dabo Swinney. Sobre o Travis Etienne, o Ed Faulkner, técnico dos running backs. Sei que muita gente gosta do Najee Harris. O Ed Faulkner esteve no Pro Day de Alabama, na segunda parte do Pro Day de Alabama, que teve 2. A primeira parte foi Tony Colbert, a segunda foi o Ed Faulkner e o Matt Canada. O Canada no Pro Day de Clemson já conversou com o Travis Etienne. Enfim, são algumas conexões que a gente tem hoje. De North Carolina, Ricardo? North Carolina, deixa eu confirmar aqui. É North Carolina que é não, o Javonte Williams? É o Javonte Williams de North Carolina, não foi, mas o Ed Faulkner estava em North Carolina. Inclusive, só uma coisa rápida, a gente tava comentando anteriormente sobre o Trey Boston, sobre o Mike Tomlin não ter uma foto com ele, e eu fui atrás, né? Fui ver se realmente ele foi pro Pro Day ou não. Não achei nada. Porém, uma das notícias que eu vi foi o seguinte: UNC tight end Eric Ebron has some drop passes on his Pro Day, ou seja, ele tava dropando desde aquela época. O Pro Day de North Carolina foi segunda-feira e aparentemente o técnico de running backs dos Steelers esteve por lá. Exatamente. Então é isso, tem conexão já. Exatamente. E é isso, eu sou fã de ver isso. Eu viajo vendo essas visitas de Pro Day e tudo mais. Acho que o nosso Twitter ele virou um acervo dessas visitas de Pro Days da história dos Pro Days de 2000 e que a gente acompanha com um pouco mais de afinco desde 2015, 2016, virou um acervo. Quem passou pelo Steelers em Pro Day, visita do pré-draft, qualquer coisa disso, pode jogar no perfil que você vai achar. De novo, reforço que essa semana foi semana não, hoje terça-feira, quarta-feira que a gente tá gravando, foi dia de retomar a lista de conexões com o Carl Joseph, que é o cara que tá sendo cotado, que tá com visita marcada no Steelers. Né? Exatamente. Então, sempre tem esse tipo de conexão, sempre dá pra buscar. E isso, na verdade, é como o Ricardo lembrou, talvez em outros times não chame muita atenção, mas é o processo que a gente chama de due diligence. Você tá fazendo seu dever de casa, bicho. Você tem que ir lá observar alguns dos jogadores, principalmente os
os jogadores mais cotados, né? Principalmente jogadores que você tá mais interessado em draftar os principais programas e tal. Você tem que visitar, pô. Porque é a oportunidade única, você não tá podendo muito trazer o cara pra uma visita, pra apresentar instalações, etc. Então você tem que ter esse tipo de iniciativa. Acho excelente. Claro, é lógico. Você tem que observar o que o cara fez nos jogos, tá? Mas esse tipo de coisa precisa contar ponto também. E é esse tipo de coisa que quem analisa de fora não tem acesso e acaba perdendo do draft. Você não tem como saber como é que foi a entrevista do Javonte Williams com Eddie Faulkner. Isso nunca vai vir ao ar. Isso nunca vai vir a público. Então, se ele foi terrível na entrevista e aí veio a recomendação, não vai nesse cara não, porque tem um monte de bandeira vermelha, um monte de sinais ruins levantados do cara, é melhor nem tocar. Por isso a gente vê nomes que pra gente que só vê tape, a turma do tape, né, como falam por aí, a turma do tape fica vendo o dia de ver nomes que tecnicamente são muito bons, mas caindo no board, caindo no draft. Todo ano tem isso, e todo ano tem aquele cara que sai um pouco antes do que todo mundo imagina. E aí fica aquilo lá, a gente GM da NFL não sabe o que tá fazendo e tudo mais, porque a nossa função é cornetar mesmo, a gente tá aqui pra cornetar. Fica dessa maneira, a gente não sabe, pode ter acontecido esse ponto que ele falou agora. O cara é um mala na entrevista, o cara tá nem aí. O grande exemplo da NFL mais famoso talvez seja o Jamarcão, né? E um surto coletivo do Raiders selecionou o Jamarcus Russell lá em cima do draft. Foi a primeira escolha do draft, né? Acho que foi a número 2. Ou foi a número... Ou é o número 2. Foi lá em Não, cima. eu acho que ele foi o número 1. Um. Acho que foi o número 1. Eu não tô confirmando isso em instante. E aí, foi a escolha número 1 de 2007. E aí, o surto do Raiders selecionar o cara deu sorte na NFL, o Raiders deu lá um playbook pra ele estudar. O playbook não tinha nada, perguntaria aí como é que foi esse estudo, o que foi que você achou? Ele falou lá as coisas nada com nada, o Raiders não deu nada pra ele poder estudar de playbook, ou seja, ele nem abriu pra poder. E você gasta uma escolha número 1 overall num cara como esse, entendeu? Então... Resta a dúvida, quanto foi o 4-yard dash do Jamarcão? Resta essa dúvida. Jamarcos, o pior é que eu tô com a página aberta, foi 472. Bom, nem foi tão rápido. O técnico à época era Lane Kiffin, que hoje é de Ole Miss. Rapaz, tu tem as medidas dele aí, peso e altura? Tenho. 1,97, 6,5 e 120 quilos, 265 libras. Porra, foi rápido. Esquece que eu disse, foi bem rápido. É o Al Davis, né? Exatamente. Al Davis, velocidade é o que manda. You can't teach speed. DHB que o diga, né? Pois é. E aí, o cara foi realmente terrível. Diz Lane Kiffin em entrevista, muito depois, que ele queria, na verdade, Calvin Johnson. Imagina a diferença. Imagina a diferença, mas enfim, não estamos aqui para falar de Jamarcus Russell. A última notícia que a gente tem nessa semana é fantástica no sentido de que Art Rooney vazou a notícia. Em alguma entrevista que ele estava dando por aí, ele confirmou antes da NFL anunciar oficialmente que o 17º jogo da temporada regular está oficializado. Teremos essa partida a partir de 2021. Não é, rapaz, imagina. E nesse ano, o Steelers recebe o Seattle Seahawks. O critério é um cruzamento interconferências com divisão definida, então todos os times da AFC Norte vão enfrentar times da NFC Oeste, baseado na colocação divisional da última temporada. Então o Steelers foi o campeão da AFC Norte e enfrenta o campeão da NFC Oeste, que é o Seattle Seahawks, e você pode fazer essa correspondência aí pros outros times das divisões. Graças a Deus, vai pegar o pior time. Com todo respeito ao Seattle. Ano que vem, nesse ano, todos os times da AFC vão ser mandantes nesse cruzamento, e no ano que vem, todos os times da NFC vão ser mandantes. Eu imagino que esse tipo de cruzamento, para ter 17 jogos, não vai durar muita coisa, não vai durar muito tempo. A NFL tá só avaliando questão física, questão financeira, para já enfiar logo um 18º jogo, para ir manter 9 em casa e 9 fora. Entretanto, agora pensando direitinho, tem outra história anunciada
piada, que a NFL, eu já não me recordo mais a partir de que ano, mas eles vão fazer mandatório 4 jogos fora do país por temporada, e em 4 anos, em 4 ou 8, enfim, todos os times serão obrigados a mandar um jogo fora do país. Os alvos iniciais são, claro, Canadá e México, mais países europeus, né, porque eles já tem jogo na Inglaterra há muito tempo, mas eu imagino que eles queiram expandir isso daí, e a América do Sul também é um alvo. Dizem os insiders que o termo América do Sul foi usado porque as relações públicas com o Brasil, que é o maior alvo, claro, da NFL, não estão muito boas. O nome Brasil tá queimado aí no exterior, não precisamos nem dizer porquê, mas são esses 4 alvos aí que a NFL quer abordar. O jogo no México já vem rolando, o jogo no Canadá quase teve, mas um jogo de pré-temporada entre Packers e Raiders não rolou porque as dimensões do estádio da CFL iam ser uma ameaça física para os jogadores. Na CFL, o goalpost, a trave, é no meio da endzone, igual era na NFL antigamente, não é no final lá. E o campo, quando você somava as dimensões, não dá as 120 jardas que você precisa do campo. Então ia ter caso de jogador correndo no meio da endzone para receber e dando de cara no poste, porque ele não tá acostumado a desviar daquilo. Então preferiram cancelar esse jogo. Mas a NFL quer levar ainda jogo pro Canadá, quer levar mais jogos pro México, mais jogos pra Europa e trazer aqui para o Brasil, pra América do Sul, enfim. 17º jogo na temporada regular faz diferença pra você? Rapaz, eu acredito que não, sendo muito sincero. Eu tava até comentando isso no QG com o Paulo, que ele tava dizendo que os jogadores não iam gostar, alguns já se manifestaram quanto a isso, mas pra ser muito sincero, eu não vejo essa diferença toda, porque pelo que eu sei, esse 17º jogo vai significar a diminuição de um dos jogos da pré-temporada, né? Eram 4 e agora vão ser 3 para poder adicionar esse jogo da 17ª semana. É um jogo a mais, gente. Sendo muito sincero, não vai prejudicar ninguém. Claro que a gente sabe que os jogadores titulares raramente atuam nesses 4 jogos da pré-temporada, mas, poxa, eu acho que é muito preciosismo você querer ser contra um 17º jogo e até um 18º, talvez, porque a chance de uma lesão, a chance de ocorrer alguma coisa é mínima, sendo muito sincero. A gente sabe que no 16º jogo a maioria dos times já poupa os jogadores mesmo, então é muito provável que aconteça a mesma coisa. Ok, mas aí jogariam a mais, enfim. Pra mim, quem é contra o 17º jogo, assim, eu realmente não vejo tantos argumentos. Eu não vejo muito sentido, não. Agora, eu só queria dizer um negócio, eu já tô me preparando, viu? Já tô me preparando pra assistir Steelers Ravens na Arena Pernambuco. Porque vai ser exatamente esse jogo que vai vir mesmo, viu, mano? Vai ser esse jogo mesmo. Deixa eu sonhar. Pra você, qualquer jogo da NFL, estamos aí. Ricardo, faz diferença? Você tem essa mesma opinião de Germano? Tenho a mesma opinião. Eu só lamento um pouco como o grande defensor, o grande advogado da turma do terrão, menos um jogo de pré-temporada acaba os prejudicando um pouco, sabe? Como muitos só tem uma chance para poder dar certo na NFL. Eu não tenho certeza absoluta agora, vocês podem até me esclarecer a respeito disso, mas eu espero que essa política que a NFL adotou de aumentar o practice squad, de ser algo muito mais flexível do que ter um número batido X de jogadores, se mantenha. Até não só para poder todo lado legal, bonito da NFL, essa organização maravilhosa que preza pelos jogadores, extremamente justa, que gosta para dar chance para esse pessoal de fundo de roster se manter sua vida sendo atleta de futebol americano, é porque mais jogos, mais chances de lesão e tudo mais. O depth vai ser mais importante do que nunca. Então, gostaria muito que isso fosse uma regra mantida, não algo pontual. E pode até que seja algo mantido mesmo. Eu estava viajando aqui da temporada passada. Foi algo bem, bem legal que foi feito para poder compensar um pouco a ausência desses momentos. Eu acho que vai continuar mesmo, Ricardo, exatamente pelos motivos que você disse. É bonito para a NFL, dá mais chances, tem mais história de jogadores, tem mais a chance, por exemplo, de um cara de programa internacional aparecer num practice squad desse e acabar indo para um elenco final. A NFL só tem a ganhar com essa história. E o financeiro fica super tranquilo. Ainda mais que tá para vir mais contrato de televisão por aí. Então, é isso. Here we go.
Bom, passamos por todas as notícias que a gente tinha para passar nessa semana e a gente tem um batalhão de perguntas da nossa audiência. Voltamos a solicitá-las para vocês. Muito obrigado por novamente lotar a nossa caixa de entrada com muita pergunta. Muita pergunta relacionada diretamente com o draft, tá? Vamos começar pelo menos neste bloco aqui com as perguntas que são mais voltadas para elenco e free agency e tal. Por exemplo, Kelvin Andrade pergunta, Ricardo, temos indícios da volta de Vince Williams, a diferença de nível dele para Robert Spillane é muito grande. O que é que você acha dessa nossa posição de linebacker? Indícios de retorno, não. Até agora ninguém comentou a respeito disso. Ao contrário do Tyson Alualo, que o contrato dele acabou, o Vince Williams foi demitido pelo Steelers. Foi chutado pelo time. Gostaria que voltasse, talvez negociando um valor um pouco mais barato, mas também não é como se o Vince Williams fosse um jogador extremamente caro. Com relação a comparar ele com o Robert Spillane, nenhum dos dois seria 100% titular, seria o Devin Bush, o inside linebacker titular. Cada vez mais a NFL tá lá só mantendo um inside linebacker, pelo menos na defesa do Steelers, a tendência é essa. A gente vê o outro inside linebacker jogando 70% dos snaps, 65% dos snaps, e tudo mais. Cada vez menos o Steelers joga na sua formação base. Comparar jogador por jogador, ele teve seus momentos na temporada passada. O que eu acho que o Vince Williams vai fazer muita falta é comunicação na defesa. Eram jogadores que mais se comunicavam, chamavam jogadas. Tudo isso você não arranja na esquina, você não arranja experiência fácil assim. Então vai sentir mais nesse sentido do que necessariamente tecnicamente falando. Mas vou sentir falta de toda maneira, muita falta do Vince Williams. Isso, Germano, pergunta do Gabriel Berto. Como é que você tá vendo a profundidade do elenco dos Steelers, especialmente comparando com as expectativas que a gente tinha antes da Free Agency? Tá melhor do que a gente esperava, pior do que a gente esperava? Olha, eu vejo que o elenco atualmente ele tem muitas falhas. Não digo nem falhas de jogadores para serem titulares. A gente sabe que algumas posições, como running back, como center, talvez como tackle, enfim, tem algumas posições que realmente a gente precisa de alguém. Mas, no geral, o nosso maior problema realmente são os reservas. Quem assume caso o titular se machuque. E quanto à questão da free agency, não, eu acho que tá ocorrendo o esperado. Algumas contratações pontuais de jogadores para compor elenco. Nada de muito absurdo. Sem nenhum jogador que a gente diga, poxa, realmente essa aí foi uma contratação fenomenal. Então, eu não me surpreendi não. Tá dentro do esperado. Eu tô 100% com você. Ricardo, Guilherme Maciel pergunta: Ben Roethlisberger se arrepende de ter aberto mão de dinheiro para voltar para mais uma temporada no Steelers, visto o tamanho do, abre aspas, desmanche, fecha aspas, que tá tendo aí no time? Não, acho que ele tá arrependido não. É como um acordo que ele teve com a direção. Ou era isso, ele não voltava. O Steelers iria dispensá-lo se ele não aceitasse também. Muito provavelmente. Era como, pelas declarações que estavam ouvindo, era isso que iria acontecer. Então, entre ele ser dispensado nesse momento, algo que ele não queria, e receber menos 5 milhões nessa temporada, ele preferiu receber menos 5 milhões na temporada. Tudo bem, não acho que ele tá arrependido, não. É o que ele, dentro do contexto para ele voltar, era o que deveria acontecer. E tem mais uma pergunta do Guilherme Maciel. Le'Veon Bell tem vaga nesse elenco dos Steelers? Para 2021. Você, Ricardo. Eu sou muito viúva do Bell. Somos dois. Ai, aquilo é... O Steelers, a gente tá falando de um time que sofreu pra conseguir uma jarda na temporada passada pelo chão, né? Então, é fácil a gente apontar qualquer running back um pouco acima do nível como um nome que já pode ter seu impacto. O Le'Veon Bell é um jogador que, diferenciado recebendo passes, a gente sabe como o Steelers valoriza running backs que são pass catchers. Então, se tem vagas, o time ainda insiste em Jalen Samuels, que está agregando hoje, infelizmente,
mais nada, não vejo por que também não dar uma chance pro Le'Veon Bell. Isso quer dizer que eles vão? Não, provavelmente não. Mas como a pergunta do Miga se acha que Bell tem lugar no seu time, com certeza. Ele tá falando do time que teve o pior jogo terrestre da temporada passada. Um time que não conseguia conseguir uma jarda pra conseguir um first down em terceira descida. Então sim. Germano, Fernando Morelles, ele volta pra questão Big Ben. O que é que a gente pode esperar dele nesse ano de teórica saideira? O mesmo da temporada passada. Eu acho muito difícil existir uma regressão no jogo dele ao ponto dele realmente ser um quarterback abaixo da média. A gente viu na temporada passada que ele ainda é um quarterback acima da média, que ele consegue levar a gente longe. Ok, no jogo contra os Browns foram 4 interceptações e tudo mais, mas enfim, o conjunto da obra foi bom, ainda mais quando a gente considera que ele voltou de uma cirurgia complicadíssima. Então, eu honestamente espero o mesmo desempenho da temporada passada. Não é aquele cara que vai ser o top 1 quarterback da liga, mas vai ser um cara liberando, em minha singela opinião, um top 10, um cara que consegue nos levar longe nos playoffs. Ricardo, Alexandre Dinés. Aliás, eu vou juntar duas perguntas aqui, o Alexandre Dinés e o Iago Brizola. Uma pergunta, o que é que dá pra fazer no time com tanta necessidade e sem muito cap space pra isso? E o Iago pergunta se dá pra tampar os buracos defensivos que a Free Agency deixou com o draft. Eu entendo a preocupação que o time tá com buraco. Eu entendo, super entendo. Mas eu tava ouvindo algum podcast por essas semanas, eu não lembro qual é agora. Algum gringo, não lembro. Sobre a NFL, e aí foi levantado o ponto de que qual time hoje não tem buraco diante da diminuição do espaço cap e tudo mais. Só o Buccaneers, que voltou com os 22 titulares. Exatamente. Talvez só o Buccaneers não seja o time que não tenha perdido ninguém, que vai voltar, ter tudo para voltar no mesmo nível que terminou a temporada passada. Terminaram com um título. Talvez seja somente eles o time que pode apontar e não tem. Times que tinham muito espaço no cap, que eram esperados e ativos no mercado, não foram. E alguns times que ainda estão sofrendo, porque a gente vive de Steelers. Então isso acaba tendo a percepção pra gente que tá muito fodido. Não acho que a gente esteja tanto assim. A decisão de cortar o Steven Nelson, pra mim, até agora, algo que surpreendeu e passa, talvez, por diminuir um pouco o nível da defesa. O Steven Nelson era o nosso melhor cornerback. Mas eu não acho que o time vá com milhões de buracos que o draft não vai dar conta. O time na defesa, basicamente, tem Hayward e Tweet, TJ Watt, Devin Bush, vai ter o Joe Hayden, tem o Minka Fitzpatrick. Só aí já é mais da metade da defesa com jogadores que seriam titular em qualquer time na NFL hoje. Tem gente que disputaria a tapa ter 3 jogadores desse nível, e a gente tem 6, basicamente. Então já a defesa não acho que vai cair tanto de nível, porque era um absurdo, talvez os jogadores que a gente tinha antes, a gente não valorizava como devia, tá valorizando agora que a gente perdeu. Mas a defesa tem tudo pra mim, pelo menos pra continuar em grande nível. O ataque, a gente tem uns pontos na OL de preocupação e que devem ser, com certeza serão, endereçados no draft junto com a posição de running back. O quarterback voltou, o wide receiver, até o Juju voltou, tá com os mesmos wide receivers da temporada passada. Então você vai lá selecionar um left tackle, talvez você tenha lá o Zach Banner e o Schultz, se você queira também ir com eles. De um center vai precisar, mas já trouxe o BJ Finney de volta, que estava no mercado. Então, posições pontuais fora a OL, que pra mim ainda é uma preocupação. Então eu tava mais preocupado, tava um pouco mais preocupado, mas por essa reflexão que eu tive, um pouco mais tranquilo, um pouco mais conformado. Então não acho que seja de todo mal assim, pra gente ficar muito preocupado. Que bom que alguém aqui tá com visões otimistas. Ricardo, Germano, para testar o seu otimismo, Matheus Simões pergunta: você acha que ele deve se iludir com a ideia de um tanque nessa temporada? Veja só a que nível chegamos, Germano. As pessoas estão falando de tanque. Ou teremos mais uma temporada que vai bem na temporada regular e perde de novo nos playoffs? Rapaz, eu acho que esse ouvinte já podia entrar pro podcast, porque... Nossa Senhora.
Eu não acho que venha um tanking aí. Enquanto o Big Ben for nosso quarterback titular, a gente não vai pra tank nenhum, tá? E quanto à segunda questão, poxa, eu acho errado dizer isso. A gente vai bem na temporada regular, mas nos playoffs a gente perde e tal. Cara, não é como se a gente tivesse um histórico feito o Cincinnati Bengals, que não ganha um jogo de playoff há trocentos e 2 anos. Não é isso. A gente chegou na final da conferência pouco tempo atrás. Então, assim, tudo bem que perdemos pra papai, né? Mas enfim. Mas não é uma coisa que sempre ocorre. Perdemos agora do Browns, poxa, perdemos. Enfim, acontece. Então, eu acho que não devemos esperar um tank do time, enquanto o Big Ben for titular. E também acho que não é pra esperar a gente ir bem na temporada regular e mal nos playoffs. Não tem nada a ver. Interessante. Essa eu vou até passar pra você também, Ricardo. Você tem uma expectativa dentro dessas duas aí? Ou de tanking, ou de uma temporada melhor? Eu não acho que tem que vá vir acontecer, não. Eu acho que o Steelers não entra com essa mentalidade. Se acontecer, vai ser por incompetência nossa mesmo. E a gente pode ser incompetente pra isso? Pode vir a acontecer. Infelizmente, pode vir a acontecer. Mas pra tank, não acho que chegue pra tanto. Essa temporada é difícil, o nosso calendário tá complicado. Até postei no Twitter. O calendário dos Steelers na temporada está por vir, levando em consideração as campanhas da temporada passada, vai ser o mais difícil da NFL, mas enquanto tiver Ben Roethlisberger na posição de quarterback, eu fico confiante que a gente pode vencer de grande maioria dos times na liga, pelo menos dentro da nossa divisão. Eu tenho muita confiança. Se a gente conseguir doutrinar a nossa divisão, já são 6 vitórias na temporada. Se pelo menos, sei lá, perde um jogo para ser complicado contra o Ravens ou contra o Browns, já são 5 vitórias. Você já encaminha a sua classificação para os playoffs, basicamente, tendo os outros jogos por tabela que teremos. Então eu fico confiante. Não acho que vai ser para tank, não. E agora playoffs são 7 times, né? Ampliaram, né? É só um que tira folga. Os playoffs foram ampliados. Então eu acredito ainda que podemos ter sucesso, sim. Agora, o que a gente tem é uma bateria de perguntas sobre draft. Como o draft é o assunto dos nossos próximos programas, avaliações específicas de prospectos, amigo ouvinte, a gente vai comentar nos próximos episódios. Por exemplo, você me perguntar o que é que vocês acham do jogador tal. Se a gente for começar a falar aqui, a gente vai gastar exatamente os próximos programas. Mas tem umas perguntas que vale a pena entrar aqui. Por exemplo, Luiz Tavares, Ricardo, pergunta se vocês acham, se nós achamos, na verdade, que o Steelers devia ir num quarterback nas últimas rodadas, como Kellen Mond, por exemplo. Use o nome Kellen Mond como um exemplo. A pergunta é mais sobre o quarterback nas últimas rodadas. Não, jamais. Chega de inventar de pegar quarterback em meio e final de draft. O próximo quarterback que o Steelers tem que pegar tem que ser primeira rodada e que banque que ele vai ser o próximo cara da franquia. Não arrisco mais essa história, não. Pegar um outro Mason Rudolph da vida, coisas assim, esses aventureiros de meio de draft. Não me arrisco. Também não. Germano, você quer um quarterback no final do draft? Também não. Pouquíssimos times conseguem escolher quarterbacks, aí não digo nem apenas no terceiro dia, eu digo a partir do segundo, e que conseguem reverter esses quarterbacks em alguma coisa, piques, enfim. Feito o New England Patriots, né, que, enfim, trocou o Jimmy Garoppolo, trocou o Jacob Brissett, mas eles são exceção à regra, então eu também acho que não tem necessidade, não. Beleza, mais perguntas no assunto draft. O glorioso usuário mais um João. Devemos endereçar mais a defesa ou o ataque nesse draft, Germano? Com absoluta certeza, o ataque, onde nós temos os principais rombos na elenco. Em minha singela opinião, são, não vou nem dizer em ordem, tá? Mas vai lá, running back, center, tight end e tackle. Eu acho que essas 4 posições merecem uma atenção maior. Talvez tackle, em minha opinião, eu sei que tem pessoas que pensam diferente, eu acho que ela tá indo um pouco abaixo das outras 3, mas acho que é realmente no ataque que a gente tem mais posições em aberto. Portanto, em minha opinião, com certeza no ataque. Isso, Ricardo. Ataque ou defesa? Ataque, sem a menor dúvida. É o que tá rendendo, né? A gente não vê Kent Butler em um Pro Day. A gente não vê esse novo técnico de secundário em um Pro Day. Não tem uma informação do Grady Brown em um Pro Day. A gente não tá vendo, mas Matt Canada, o Ed Faulkner, a gente vê. Então,
E que o Steelers já esteja com a agenda bem clara de que vão reforçar o ataque no draft desse ano. O J. Brickashaw Dantas e o cara que provavelmente se chama Vinícius de Almeida fazem perguntas complementares a isso sobre a prioridade da primeira escolha. O Vinícius pergunta quais seriam as 3 primeiras escolhas. Vinícius, quais seriam as 3 primeiras escolhas, posição e nome? Você tá querendo roubar, digo logo, porque essa é uma pauta específica que a gente vai fazer, tem um episódio de mock draft, tá? Daqui umas 3 semanas, eu acho, que a gente vai entrar só isso, só quem o time escolheria, em qual rodada, quem a gente escolheria, em qual rodada e qual jogador, tá? Então, muita calma aí nessa hora. Mas a prioridade tá dentro disso que Germano passou. O time tem muito mais grandes buracos abertos pro ataque. Infelizmente, esse não é um ano que a gente pode adicionar só talento. Seria ótimo que o Steelers fizesse isso. É até no sentido da pergunta do Alexandre Nez, o que é que o time pode fazer com necessidade e sem dinheiro? É adicionar alguns jogadores que você consiga tampar o buraco ainda nessa free agency, e aí você ter menos necessidade. Quando eu digo tampar o buraco, eu não quero dizer que, por exemplo, cada embalagem já tire a necessidade de você selecionar um running back. Que se você não tiver um running back disponível, você pode ir com o que tem lá, adicionando embalagem que tá tranquilo. Mas quando você coloca não posso nem dizer isso, mas quando você coloca um BJ Finney, o Steelers já acha que, ok, se eu não conseguir um center de talento, eu posso jogar com o Finney como titular e tá tranquilo. Entendeu? É nesse nível, o cara que você garante que vai ser titular, e aí no draft você coloca talento. Esse é o objetivo, tem que ser o objetivo do draft, pegar jogadores talentosos que você vai conseguir desenvolver no longo prazo. Então, as prioridades dos Steelers esse ano tá pro lado de ataque, running back, center, tight end, left tackle até, Germano já elencou por aqui. Uma fora de draft, Ricardo, Carlos Silva. A gente deveria levar a sério os rumores sobre Sam Darnold? Eu gosto do Sam Darnold, eu gosto dele. Eu gosto dos rumores, mas infelizmente não dá pra levar a sério. E eu falo isso com dor, porque eu gosto. Eu vejo o nome do Sam Darnold ligado ao Steelers, eu lamento que isso não vai ser verdade. Mas não, zero chance disso acontecer. Se fosse um caso que Big Ben não tivesse voltado, seria um nome extremamente quente. Mas agora, não dá. Qualquer rumor que envolva Ben Roethlisberger não ser titular no Steelers em 2021, você pode desconsiderar, basicamente. Um quarterback na primeira rodada, bicho. Esquece isso aí. Outra coisa aqui que já fica pros próximos programas. João Pedro Basso, o que é que a gente acha de Jamar Johnson de Indiana na 3ª, 4ª rodada? Seria um novo Mike Hilton. Quando a gente for falar a gente vai falar de prospectos defensivos em algum dos próximos programas, deixa pra lá. Iago Brizola pergunta também sobre Najee Harris na primeira rodada, sim ou com certeza? Talvez. A grande resposta é talvez. Gabriel Barra. Pense no assunto que rende, é esse? Porra, esse running back na primeira rodada. Meu Deus, eu não quero nem pensar. O que fizeram com a posição de running back? Linebacker é o próximo, se cuida. O que fizeram com a posição de running back, meu Deus do céu? Gabriel Barbie, melhor custo-benefício pra tight end e running back. Tem muito, viu, meu filho? Eu amo. Tem muito. E com certeza ele tá falando de draft, não de free agency. Mas a pergunta mesmo é, vale a pena pegar um safety, Ricardo, sabendo que esse, em tese, é o último ano de Terrell Edmonds? Já que o Steelers não acionou a opção de 5º ano, né? O Steelers, se tem uma posição que... Eu recupero o assunto que ele falou ali. Se tem uma posição que o Steelers pode ir no mercado, conseguir uma barganha, é a posição de safety. Então, dentro das oportunidades, eu não vou falar buracos, senão eu vou estar sendo um pouco contraditório com o que eu falei agora há pouco. Eu vou falar das oportunidades que a gente tem pra reforçar o elenco esse ano no ataque. Eu não daria o luxo de escolher um safety primeiro ou segundo dia, não. Poderia acontecer. Tem o Terrell Edmonds aí mesmo, talvez o Edmonds volte ano que vem e tudo mais. É difícil a gente ter talentos de primeiro nível talentos de primeiro nível em toda a defesa. Então, eu não me preocuparia ainda com isso, não, tá? Eu tô tranquilo. A minha resposta é, enquanto você tiver um Minka pra garantir esse talento de primeiro nível no setor, você pode tentar achar uma barganha pra jogar ao lado dele. Perfeitamente aceitável. Você não pode ter um jogador podre do lado dele. Aí você tá de sacanagem. Mas enquanto você quiser competir, você pode ter uma barganha jogando com o Minka com toda a tranquilidade. Lucas Correia, a gente não vai responder nesse episódio a sua pergunta sobre Tevin Jenkins, tá? Fica papo de prospecto, vem nos próximos episódios. Isso. E é só pra esclarecer também, Danilo, que a gente pediu os prospectos, mas é pra gente poder analisar e depois trazer pra vocês. Verdade. O Leap for God, o Leap of God, você escreveu diferente, Leap? Fica a pergunta aí. Leap Fogo de F1, enfim, caramba, Leap Fogo de F1 é um trocadilho muito ruim, cara. Eu prefiro a partir de hoje a gente chama ele de Kratos. Ok.
Kratos pergunta se não só seria válido gastar a pick num Creed Humphrey ou Landon Dickerson, mas centers em geral você endereçaria na primeira rodada? Depende, né? Depende do que tem ali ainda. A grande história é essa. A pergunta final aqui, Germano. A gente já falou sobre draftar quarterbacks no final, no começo, mas você acreditaria no Steelers subindo nesse draft pra ir atrás de qualquer jogador que seja? Não, acho muito difícil mesmo. Pelos motivos que a gente já comentou, que nós temos muitos espaços vazios no elenco. Como eu falei, não digo nem tanto de titulares em si, mas principalmente reservas de caras pra serem aqueles reservas imediatos, digamos assim. E de acordo com as nossas necessidades esse ano, que a gente falou, running back, center, tackle, tight, enfim, eu não vejo muita necessidade da gente realmente dar um trade-up, até pelos jogadores disponíveis, pelas classes disponíveis. Running back mesmo, assim, sem me adentrar muito, eu vejo pelo menos uns 3 que a gente possa escolher ali da primeira rodada. Tackle realmente tem bastante gente. Center já fica mais ou menos, mas ainda assim a gente no caso center eu acho que talvez seja mais uma questão de valor de segunda rodada, mas enfim, resumindo, eu acho que não. Eu acho muito difícil a gente dar um trade-up desses. Já é difícil a gente dar trade-up. O trade-up do Devin Bush, ele... não digo que surpreendeu, porque realmente a gente precisava muito de um inside linebacker. Era realmente um negócio absurdo. E a gente já esperava aquilo. Mas ainda assim, do jeito que foi, pularmos para a 10ª escolha, realmente foi... assim, não é do nosso feitio, não é o comum pra gente. Então, outra dessas, eu realmente ficaria muito surpreso mesmo. É isso. Tivemos muitas perguntas. Agradeço novamente a vocês, amigos ouvintes. A lista de prospectos que vocês mandaram vão ser a base pra gente começar as análises nos próximos episódios, tá? Tem muito prospecto pra ser falado. Tem muito setor que a gente vai precisar comentar. Se em outros anos a gente podia se restringir a um ou outro jogador de posição, por exemplo, acho que ano passado a gente não entrou muito fundo em wide receiver. Esse ano a gente pode também não entrar muito fundo em wide receiver, mas enfim, sempre tinha uma posição ou outra que a gente podia pular, mas esse ano a gente vai acabar tendo que falar de quase tudo, então tem muita coisa para ser comentada nos próximos episódios. Considerações finais, meus amigos. Germano Coutinho, muito obrigado por mais um episódio. Nos vemos semana que vem. Valeu, Danilo. Valeu, Ricardo, por mais um episódio. E minhas considerações finais ficam para essa expectativa aí de que o Carl Joseph tá tendo a reunião com a gente, talvez nesse exato momento, talvez ele feche. Gostaria bastante disso. Inclusive, o Carl Joseph foi até alvo de mock draft nosso aqui no podcast. Não vou lembrar de quem, pode ter sido até meu, se brincar, mas eu realmente não vou lembrar de quem foi, só tenho certeza que ele realmente foi escolha de um de nós, um dos mocks que a gente fez. E seria maravilhoso ter uma rotação dele com o Terrell Edmonds ali do lado do Minka. Realmente eu acho que facilitaria bastante para nossa defesa e principalmente para nossa secundária, que enfim perdeu alguns nomes, né? Perdemos o Mike Hilton, perdemos o Steven Nelson. Então eu ficaria extremamente feliz se ele fechasse. Mas enfim, isso aí são cenas para os próximos capítulos, tá? Então um grande abraço a todos e here we go! Em podcast não rolou porque a gente começou depois do draft de 2016, mas é bem capaz de que ele tenha rolado em algum lugar por aí. Enfim, Ricardo Rezende, obrigado por mais um episódio. Vamos para mais Pro Days, para mais descobertas de conexões no Steelers. Vamos para mais episódios. Tá? E valendo. Muito obrigado hoje pelo programa, muito bom, a companhia dos amigos Germano e Danilo, pela companhia dos amigos ouvintes. Vamos seguir acompanhando os Pro Days. Diria que o assunto está mais em alta, além dessa contratação do Carl Joseph, essa negociação com o Carl Joseph que o Steelers está tendo, como o Germano destacou. Vamos seguir acompanhando os Pro Days. Mike Tomlin e Kevin Colbert estão bem ativos. Além dos Pro Days, tá para vir também as entrevistas formais. Entrevistas formais é que o time tem a obrigação de divulgar para o público. Tem que divulgar e também é sempre um indício, sempre tem um contato que o Steelers faz que a gente eventualmente acaba encontrando. São centenas de prospects que estão disponíveis e aí a gente vai afunilando aos poucos com base nessas conexões. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. E se cuidem, por favor. Exatamente. Vamos fechando mais um episódio, alertando vocês que a gente volta nas próximas semanas para falar de draft. Salvo se o Steelers fizer alguma coisa fora do normal aí. Os próximos programas são sobre drafts, um programa sobre prospectos de ataque, um programa sobre prospectos de defesa, o nosso glorioso mock draft é o que está na nossa programação para as próximas semanas. Casos excepcionais serão tratados enquanto eles estiverem ocorrendo. Então,
grande abraço pra vocês, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.